Olá, amigos! Estamos de volta e desta feita para falar sobre uma questão que está nos afetando e é um problema grave, um problema que tem se espalhado pelo Brasil e está chegando como uma avalanche nas cidades do interior. A violência. Tivemos recentemente em Cajazeiras um assassinato seguido de um outro na semana seguinte, e praticamente nós estamos tendo recorrência nos assassinatos em Cajazeiras. E de uma forma que está começando a afetar a vida de muita gente. Desta feita, o rapaz que foi assassinado trocou tiros com o assassino e uma terceira pessoa foi alvejada. Portanto, a gente está começando a ter bala perdida, vitimando pessoas nas suas residências. Bom, esse fato poderia passar como uma briga de gangue, como guerra de tráfico, como vingança, seja lá o que for. Mas não, as repetições dos assassinatos, muitas vezes banais, têm mostrado a fragilidade com que a sociedade está encarando o problema da violência nas cidades do interior. E isso causa uma preocupação muito grande, principalmente para nós educadores, porque a gente sabe que o efeito cascata que se dá com a violência é uma coisa preocupante, porque faltam políticas públicas, faltam políticas de assistência sociais que combatam a violência na sua origem, que é onde há a falta de educação, a falta de uma alimentação, a falta de moradia. Quer dizer, é uma série de fatores que levam à violência. Não é apenas a natureza humana que produz a violência, mas a natureza humana muitas vezes reage violentamente quando ela está acossada, acuada na sua marginalidade. Então é preciso que a gente pense a violência como uma coisa que faz parte da sociedade e de forma que nos afeta diretamente. Quando a gente percebe, por exemplo, o aumento de crianças na rua, em algum lugar está faltando política pública. Quando a gente percebe o aumento de mendigos pedindo esmola nas ruas, a gente sabe que está faltando assistência em algum lugar. E aí o acúmulo dessas pequenas coisas vão tornando a sociedade fragilizada. Então, quando a gente reclama da violência, muitas vezes a gente não reclama de por que as políticas públicas não estão sendo executadas para minimizar o problema da violência. Violência não se combate com violência. Diferentemente de como pensa o governo, matar aquele que matou vai apenas aumentar o ciclo de violência. A gente precisa estancar a violência na sua origem. Isso sim deveria ser política de Estado, política de governo. E não apenas você reagir para que o Estado proporcione o aumento da violência combatendo aquilo que gera a violência. Então é preciso que haja políticas públicas de assistência à pobreza, de assistência às crianças em idade escolar, aos velhos que estão aí à míngua, sendo tratados à míngua em hospitais, em asilos, e a gente não percebe a atuação direta do Estado em benefício dessas camadas mais pobres da sociedade. Para estancar a violência, é preciso que a gente pense em como não permitir que nós sejamos afetados. E aí, os órgãos públicos, a OAB, as igrejas, quer dizer, todas aquelas instituições envolvidas num processo de pensar a sociedade, tem que começar a discutir isso e colocar em prática políticas que possam auxiliar os governos. O que se tem visto, lamentavelmente, é muita propaganda da porta para fora. Ou seja, quando se chega a campanhas para minimizar a violência contra o menor, por exemplo, se reúnem várias entidades nas câmaras de vereadores e os discursos são muito bonitos, os projetos são apresentados, mas no dia seguinte o silêncio é total, nada acontece. Então é preciso que a gente evite que a violência entre na nossa casa. E para isso a gente tem que cobrar destas instituições e dos governos para que nós possamos ter um mínimo de segurança na sociedade em que vivemos.
e está difícil. Vamos buscar soluções urgentes. Gildemar Pontes, direto ao ponto.